para a história de José, ali no versículo 4, a gente vê bem evidente que José era odiado pelos seus irmãos. Pelo fato de que, sendo filho da velhice de Israel e tendo um apreço maior pela parte do seu pai, os irmãos dele diziam assim: poxa, nós somos em 11, mas o pai gosta mais dele. Diante de todos, ele era o caçula, mas também ele era o mais velho do relacionamento dele com a sua mãe. Mas veja que interessante, os 10 irmãos, e eu creio que quem tem aqui um número grande de irmãos, 2, 3, 4, 5 irmãos, talvez tenha esse entendimento. Porque normalmente a gente fala o seguinte, a gente pensa da seguinte forma: mãe e pai ama todos de qualquer maneira e de maneira igual. Mas e os filhos? Como que os filhos amam o pai? E é interessante que cada um de nós filhos temos uma visão diferente do nosso pai e da nossa mãe. E ali não era diferente. Os 11 tinham uma visão diferente, cada um do seu pai, e uma visão diferente da sua mãe. Para José, ele era o pai mais maravilhoso que pudesse haver sobre a face da terra. Um pai que se compadecia dele, um pai que o amava, um pai que lhe dava presentes mais bonitos e mais caros do que para os outros. Mas José também ele tinha muitas características parecidas com a de Israel. Mas nesse ponto aqui, irmãos, quando eu falo sobre ser odiado pelos seus irmãos, também havia a questão de que eles não eram filhos da mesma mãe. Então já havia ali um certo atrito, havia uma certa rivalidade entre eles. E um segundo ponto, irmãos, que eu quero trazer para vocês é sobre o sonho que José teve no versículo 5. Diz assim no versículo 5 de Gênesis 37. E certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Aqui é uma coisa muito interessante, uma frase que eu sempre digo para os meus alunos, que é a seguinte: o segredo do sucesso é manter o segredo. Não há nada que você possa fazer que quando você sai contando para todos, talvez vá dar certo de prontidão. Mas aquilo que você recebeu do Senhor, você guarda em segredo, até que ele seja consumado, até que ele se concretize. As chances de aquilo acontecer e ter um grande sucesso é muito maior. Eu me lembro que quando eu estava estudando acho que 8ª série, 7ª série, e eu sempre fui uma pessoa muito mais reservada. E eu lembro que todo mundo chegou para a aula com o trabalho pronto, e eu cheguei na secretaria do colégio e falei assim: eu posso esconder meu trabalho aqui no almoxerifado? Porque eu não quero levar, a aula era só a última. Porque eu queria que o meu trabalho, quando chegasse, causasse um impacto na professora, não fosse mais um. E desde aquela época eu sempre me mantive, mas às vezes você acaba falando, às vezes as pessoas descobrem o que você está fazendo, e eu lembro que deu resultado, porque quando eu cheguei com o meu trabalho, todo mundo entregando ali com cartolina, uma folha sulfite, e eu lembro que na minha casa tinha um pedaço de madeira enorme, assim, devia ter 1 metro por 1 metro, eu fiz o meu trabalho naquela folha de 1 metro por 1 metro, todo trabalhado, todo colorido. Passei ali 2, 3 noites quase indo dormir às 1 hora, 2 horas fazendo aquele trabalho. Naquele momento a gente entendi que o segredo do sucesso é você se manter em segredo. Aquilo gerou uma expectativa na vida dos meus colegas, gerou uma expectativa na professora. O que é o trabalho do Rafael? E isso eu fui trazendo ao longo da vida, e eu trago para vocês, irmãos, com relação ao sonho de José, porque, veja só, José teve um sonho. Mas a gente não deve sair por aí contando o nosso sonho para qualquer pessoa. José, ele também não era tão inocente ao ponto de não perceber que os seus irmãos não gostavam dele. Porque imagine só, ele chegava perto, os irmãos já viravam a cara, paravam de falar, tinha aquela coisa assim: ó, não vamos falar mais do assunto porque o assunto chegou. E isso ia gerando no José também um sentimento, talvez, que ele pensasse: poxa, mas os meus irmãos, por que eles não gostam de mim? Talvez ele não entendesse aquele ponto crucial de que havia uma preferência do pai sobre ele, ele não entendia isso. Mas os irmãos tinham esse ódio pela vida dele. E quando José chega e conta o sonho, e expressa para eles como foi o sonho, aí piora, porque ele chega e conta o seguinte: eu sonhei que vocês um dia vão se curvar diante de mim. Em outras palavras,
para ser bem direto aqui no nosso assunto. E aí você pensa, você chegar para uma pessoa que não gosta de você e falar, é o seguinte, um dia você vai se curvar diante de mim e não tem o que você fazer. Aquela pessoa não vai te abraçar, ela não vai te falar, que maravilha, que bênção que eu vou me curvar diante de você. Não, o coração vai se encher de mais ódio, vai se encher de maior rancor ali naquele momento, que é o que o versículo 5 diz. E eles passaram a odiá-lo ainda mais. E um ponto importante, irmãos, sobre a vida de José, sempre foi a honestidade dele. A gente vê a honestidade de José ali, quando ele estava com os irmãos, no fato de chegar e contar o sonho, mesmo ele não tendo um certo cuidado de como expressar esse sonho para os irmãos. Mas quando a gente vai, por exemplo, para Gênesis 39, vire algumas folhas aí da sua página, Gênesis 39, versículo 21, veja o que ele fala aqui. Gênesis 39, versículo 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Por que o Senhor concedia a José todas as bênçãos? Porque havia uma honestidade de José diante do Senhor. Se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ter uma vida de bênçãos, se você quer ter uma vida tranquila, em paz, serena, seja honesto com o Senhor nosso Deus. Porque quando é que houve na face da terra alguém que não fosse honesto e teve paz? Em nenhum momento. Todas as pessoas que não foram honestas nem consigo mesmas ou com o seu parceiro, sua parceira, colegas de trabalho, não houve paz no coração dessa pessoa. Porque a falta de honestidade, ela rouba aquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa paz, que é o nosso relacionamento com o Senhor. E quando nós não somos honestos com o Senhor, a nossa relação com Ele vai se acabando, vai se afunilando, e chega um ponto que fica insustentável. Ainda que o Senhor seja misericordioso com todos nós, se não houver honestidade, as consequências virão de forma trágica. Assim foi com Adão e Eva. Se Adão fosse honesto com o Senhor, talvez a consequência poderia ter sido menor. Adão, quem foi que disse para você que você está nu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele poderia ter sido honesto e falou, olha, a Eva comeu do fruto e eu não resisti, fui lá e fiz igual. Ou quando ele falou com a Eva e a Eva logo culpou a serpente, olha, a serpente veio e falou, mas eu não fui suficientemente forte para dizer não a ela. A honestidade ali sobre Adão e Eva não foi o suficiente para que eles pudessem receber algo maior do Senhor. E infelizmente essa desonestidade vem atrelada até nós nos dias de hoje. E dizer para você que nós nascemos com honestidade, ou que a honestidade ela pode ser implantada em algum momento, não sei, porque hoje a gente vê crianças já com 4, 5 anos sendo desonestas, e se ela não é tratada pelo pai, pela mãe, ela continua a crescer e pensar aquilo ali é normal, então eu vou continuar a ser desonesto. E hoje a gente tem uma questão pior ainda, porque parece que a desonestidade é a coisa mais linda que há sobre a face da terra. Se uma pessoa é desonesta, nossa, fantástico. Mas quando uma pessoa é honesta, você olha para aquela pessoa com o olho torto e fala assim, não sei não. Eu estou desconfiando dessa pessoa, porque é muita honestidade. Olha só, essa pessoa voltou para devolver 10 centavos no caixa do mercado porque a moça passou o troco errado. Nossa, olha só, por causa de um risquinho no carro que nem fez um grande dano, a pessoa deixou um cartãozinho para que alguém entrasse em contato e pudesse ser feito reparo. A honestidade, irmãos, ela deve ser cultivada em nossas vidas todos os dias, porque é ela que vai fazer a nossa diferença diante de todos. É sendo honesto que as pessoas vão olhar e vão falar, dá para confiar num crente. Dá para confiar nesse irmão porque ele é honesto e a honestidade dele faz com que eu me aproxime também do Deus que ele serve. Um outro ponto também que José foi honesto, passe uma página da sua Bíblia, Gênesis 41, versículo 40. Veja que
José, ele era honesto quando ele tinha pouco, José foi honesto quando ele estava preso, e José também foi honesto quando ele estava diante do faraó. Então aqui em capítulo 41, capítulo 41, versículo 40 diz assim: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. 41. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. José só continuou porque ele foi honesto diante do faraó. Pense que José, ele tinha a oportunidade de fazer o que ele bem entendesse. Ele tinha toda a autoridade. Se ele dissesse para os soldados: fique aí agora meia hora com o pé levantado, porque quem abaixar o pé eu vou mandar passar a faca no pescoço. Ele tinha essa autoridade, porque ele estava abaixo apenas do faraó. O governo estava nas mãos de José. E José manteve essa honestidade mesmo quando ele chegou num poder absoluto na vida dele. Um poder que talvez na cabeça dele nunca tivesse passado, nunca tivesse imaginado acontecer aquilo. Irmãos, voltando para o tema que a gente falou, eu quis falar sobre José para a gente poder falar sobre o tema, sobre o perdão. Quando você lê Gênesis 45, que a gente daí vai ter ali agora o encontro de José com seus irmãos, a gente fica vislumbrado com o poder do perdão, que é o poder de restaurar. Não há um poder maior do que o poder do perdão para restaurar vidas, para restaurar relacionamentos, para restaurar a convivência. Abra comigo em Gênesis 45, versículo 4 e 5. Aqui já havia passado todo o momento em que os irmãos de José já haviam ido para o Egito para comprar o alimento no período da fome. Eles já tinham sido trabalhados ali com José para ver o que eles iam falar. Mas nesse momento José já não aguentava mais, e no versículo 4 diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. E quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Veja que José ainda tinha o poder ali naquele momento de dizer o seguinte para os soldados: está vendo aqueles 10? Leva eles para bem longe. E pode fazer assim da forma mais cruel possível. Eu fiquei sabendo, vamos supor que ele pudesse falar assim, que lá em Roma, nem existia Roma ainda, mas vamos pensar, eles já estão crucificando as pessoas, que é a forma mais severa que eles fazem para matar um ladrão. Então começa a crucificar lá, porque eu quero eles sofrendo, para eles perceber o quanto eu sofri. Nesses 30 anos quase, vivendo aqui, e agora eu estou com todo o poder. Mas José, mesmo com todo esse poder nas mãos, de fazer o que ele bem entendesse com seus irmãos que haviam vendido para o Egito, ele decidiu perdoar. Porque ele tinha o entendimento de que ele estava ali, não por causa das suas próprias forças. Ele não pensou: bom, eu fui bonzinho, eu fiz tudo bonitinho, eu respeitei o carcereiro, eu não fiz nada de errado com a mulher de Potifar, eu sempre fui uma pessoa honesta. Ele não começou a se vangloriar daquilo que ele tinha, mas ele simplesmente disse: eu entendi que foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele tinha entendimento que anos para frente a terra ia passar por uma grande seca, e Deus já havia arquitetado tudo para colocar José naquela posição. Ele não tinha esse entendimento quando ele foi colocado como escravo, quando ele foi vendido pelos irmãos. Ele não estava tendo esse entendimento quando ele estava lá dentro da prisão, sofrendo. Ele não teve esse entendimento quando o faraó colocou nas mãos dele o poder, mas durante aqueles 7 anos que ele passou ali cuidando, os 7 anos das vacas gordas, e depois os 7 anos das vacas magras, ele começou a entender: realmente, eu estou aqui porque tem um propósito sobre a minha vida. E faz toda a diferença quando eu e você entendemos o propósito da nossa vida. Algumas pessoas, elas compreendem o seu propósito logo cedo, 10, 12 anos. Algumas pessoas um pouco mais tarde, 20, outras com 30, 40. Mas o importante é que você busque diante do Senhor
qual é o propósito da sua vida? O primeiro propósito, ele é fundamental para todos nós, é quando Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos em meu nome. Ide por todo mundo e pregai a palavra do Senhor. Esse é um dos seus propósitos. Esse já está escrito na palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas entenda que você tem outros propósitos sobre a face da terra e o Senhor vai te apresentar, o Senhor vai revelar diante dos seus olhos. Mas veja que é um processo, você precisa viver uma vida de honestidade diante do Senhor, você precisa viver uma vida de perdão para com as pessoas que fizeram mal com você e principalmente uma vida de perdão para consigo mesmo, diante das coisas que um dia você tenha feito. E quantos de nós fizemos coisas erradas e ainda nos lamentamos? Poxa, por que eu fiz isso? Nossa, mas olha o que eu falei, olha onde eu fui. Eu vou trazer mais ao final aqui, irmãos, o que a falta de perdão para conosco e com outras pessoas causa na nossa vida. Quando nós temos esse perdão nas nossas vidas, nós reconhecemos a providência do Senhor, a providência divina. Porque é essencial que nós venhamos a saber o que o Senhor pode prover para nós. Saber o nosso propósito, irmão, importa muito. E para isso nós precisamos desse perdão. E eu quero trazer para os irmãos agora 4 pontos que dizem o que a falta de perdão causa nas nossas vidas. Abra comigo Mateus 6, capítulo 6, versículo 15. Mateus 6, versículo 15. Aqui a gente tem Jesus ensinando a oração para os seus discípulos, ali a oração do Pai Nosso, o versículo 15 diz assim: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Veja que quando eu não perdoo o meu irmão, as bênçãos do Senhor não vêm sobre a minha vida. Não adianta eu me levantar às 5 horas da manhã e falar: Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, me perdoa, e fazer uma campanha de oração e subir ao monte pedindo a misericórdia do Senhor. Mas quando eu vejo aquela pessoa que me fez mal, eu viro a cara, eu desejo que ela pise num buraco e afunde, eu desejo que ela seja atropelada, eu desejo que ela suma da minha frente. De nada adianta eu desejar, eu pedir a misericórdia do Senhor, mas eu não ser o suficiente capaz de perdoar uma ofensa que eu sofri. Porque veja que qualquer coisa que você tenha sofrido, nada se compara àquilo que Jesus passou para que eu e você pudéssemos ser libertos. E Deus olhar para mim e para você e falar assim: eu te perdoo. Eu estou enviando o meu filho amado, meu único filho, para ele morrer no seu lugar. Não há nada que você tenha sofrido um dia, meu irmão e minha irmã, que Deus não possa vir a te perdoar. Mas você precisa entender que você precisa perdoar aquele que causou uma ofensa. Conheço pessoas que por causa de uma palavra, há 10, 15, 20 anos, ficam ainda se lamentando e dizendo: porque aquilo falou um dia lá para mim, me chamou disso. Porque olha só, um dia lá aquele pastor, porque um dia aquela irmã, porque um dia o meu pai, porque um dia a minha mãe, porque um dia o meu vizinho, o meu irmão, o meu amigo, a minha mulher, a minha ex-mulher, e foi falando, e ia pensando. Tudo isso é passível de perdão. E entenda que perdão não é um sentimento como muitas pessoas querem pregar por aí. Sentimento a gente sente, perdão a gente decide. Então não é aquela coisa assim: um dia eu vou acordar e vou sentir no meu coração um perdão tão grande que vai transbordar e eu vou sair perdoando todo mundo. Não vai acontecer isso. Porque quando você ver a pessoa que te ofendeu, você ainda vai continuar tendo desejo de que aquela pessoa sofra tanto quanto você sofreu. Mas é nesse momento que você tem que dizer o seguinte: o desejo está aqui, mas eu desejo muito mais perdoar essa pessoa e que o perdão do Senhor venha sobre a minha vida e venha sobre a vida daquela pessoa. Porque quando eu não perdoo, é como eu carregar um peso desnecessário das minhas costas. É como aquela historinha, eu já contei aqui uma vez para vocês, o garotinho chegou da escola todo revoltado, brigando, chutando tudo, e o pai olhando falou: o que foi, meu filho? Não, porque lá na escola um garotinho ficou me xingando, falando piadinha, fazendo gracinha comigo, e eu estou querendo pegar ele, eu quero bater nele, eu quero fazer tudo de ruim com ele, porque olha onde já se viu. E o pai olhando para ele falou: filho, mas você veio da escola até aqui
maldizendo aquele garoto. Porque eu desejo que ele sofra, que isso e aquilo. O pai então leva ele para o quintal, estende um lençol branco na frente dele, coloca ele a uma certa distância, dá um saco de carvão e fala: filho, vamos fazer o seguinte, pega o carvão e tenta acertar o lençol. E o menino: mas o que é isso, pai? Eu pego o carvão e joga, mas não chega no lençol. E ele fica com mais raiva, vai pegando outro, vai pegando e vai jogando, e nenhum carvão atinge o lençol, até que em um determinado momento ele olha para o saco de carvão, está vazio, e fala: não tem mais nenhum aqui, o senhor me fez aqui de bobo, olha só, o lençol está branco e eu estou todo sujo. Aí o pai pega e leva ele na frente do espelho e fala assim: olha bem para o seu rosto. E aí, naquele momento o filho vê que ele está sujo de carvão, da cabeça aos pés. E aí o pai vem com a lição de moral para ele: filho, a falta de perdão é como você se sujar com esse carvão. O lençol branco é o garoto que te ofendeu. Ele está lá na casa dele agora almoçando, bem feliz, tranquilo, mas a sua raiva não atingiu ele em nada. A sua falta de perdão não atingiu ele em nada. Só atingiu você. E você está aí agora sujo. E para que você possa se limpar, meu filho, você vai ter que liberar perdão sobre esse garoto. Porque um banho vai te limpar dessa sujeira física, mas o que vai te limpar no coração é o seu perdão diante desse garoto. Um outro momento também que a falta de perdão faz conosco é que ela retarda as respostas de oração. Quantas e quantas pessoas dizem assim: nossa, eu orei, parece que a minha oração não passou do teto. E olha que eu abri a porta, abri a janela, mas parece que a oração não saiu daqui do quarto. E aí a pessoa fica: mas poxa vida, o que acontece? Será que eu tenho que fazer um curso de oração para aprender a orar bonito? Eu tenho que orar batendo o pé, e nada contra quem faz isso? Será que eu tenho que orar como o pastor Giovanni, ou como aquele pastor que passa na TV, que faz bênçãos e milagres acontecerem? Irmãos, você pode ter o melhor curso de oratória que você tenha feito na face da sua vida, que possa existir na face da terra. Você pode falar todas as palavras corretas, você pode aprender a orar em aramaico, mas se não houver um perdão sincero dentro do seu coração, não vai chegar até o coração de Deus. Quando foi lançado aquele filme Paixão de Cristo, o ator fez a oração do Pai Nosso em aramaico. E aí eu fico pensando, o que deve ter passado de algumas pessoas pensando assim: não, eu vou aprender aramaico, porque se eu fizer a oração do Pai Nosso em aramaico, eu vou ter uma conexão direta com Deus. Vai ser aberto um portal assim do meu coração para o coração de Deus. Doce ilusão. Você pode aprender a orar em aramaico, hebraico, mandarim, o que for, mas se não houver um perdão sincero do seu coração para com as pessoas que te ofenderam e consigo mesmo, você só aprendeu uma língua nova. E onde que nós vemos isso? Mateus capítulo 5, versículo 23. Aqui Jesus diz assim, capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Aqui Jesus está deixando bem descrito para nós. Não adianta nada chegar no altar do Senhor, apresentar uma oferta, mas se você tem algo contra o irmão, e você não resolver vamos colocar assim, essa parada, não vai resolver nada também a sua parada com o Pai. Como a gente pode colocar na linguagem mais atual. Resolva-se com as pessoas que estão no seu convívio. Ah, pastor, mas a pessoa que eu tenho um rancor aqui, ela mudou, hoje ela mora na China. Meus irmãos, existe o WhatsApp, na China ainda você pode ter um contato direto. Ah, mas se ela estiver morando na Coreia do Norte, que é tudo fechado. Irmãos, de uma forma ou de outra, você consegue ter contato com as pessoas hoje. As pessoas escrevem carta para o Papa, as pessoas escrevem carta para o presidente dos Estados Unidos. É muito fácil você se comunicar com as pessoas. Então não arranje desculpas para dizer assim: eu não consigo perdoar, eu não consigo ter contato com aquela pessoa. E também não fique pensando assim: não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar, porque o tempo vai resolver isso. O tempo resolve aquilo que é de responsabilidade do tempo. Aquilo que é responsabilidade sua, é você que precisa resolver. Irmãos, o perdão, ele é crucial para que uma vida de oração frutífera aconteça e para que uma relação saudável com Deus e com o próximo tenha efeito na sua vida. É crucial. Se não tem perdão,
não tem relacionamento com o Pai, não tem relacionamento com as pessoas. Quarto ponto, irmãos, causa dores no corpo, reações alérgicas, e em alguns pontos gera tumores. Quantas e quantas pessoas talvez você possa conhecer, eu conheço algumas que pelo fato de não perdoar, geraram uma reação alérgica, tiveram gastrite, e não é aquela gastrite que você toma, é omeprazol, que o pessoal toma para o estômago, não é uma gastrite que o omeprazol vai resolver, porque você pode tomar a farmácia inteira de omeprazol, você pode tomar 2 litros, aquela gastrite ela vai sendo formada e gerada por causa da falta de perdão. Isso é comprovado cientificamente, porque é aquilo que eu retenho nas minhas emoções, que eu não coloco para fora, vai estourar no meu corpo. Seja com queda de cabelo, seja com reação alérgica, com manchas no corpo, alteração de batimentos cardíacos, gastrite, em alguns pontos, tumores, e tumores malignos, cancerígenos. E aí eu paro e penso, o que é mais fácil? Eu fazer um tratamento de 5 anos e não ser curado, ou eu simplesmente dizer assim, eu decido perdoar? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos deixa as coisas muito claras, muito fácil, ela é acessível. É que o ser humano, ele tem um péssimo hábito de querer dificultar aquilo que o Senhor Deus deixou para nós. Tem um pastor amigo meu que ele fala assim, Rafa, a palavra de Deus, ela é simples, objetiva e clara. Aí o ser humano vai lá, deixa ela complexa, deixa ela turbulenta para poder ser entendida, e as pessoas acabam por não ter interesse. As pessoas começam a criar artimanhas diante do que a palavra de Deus está escrito, com aquilo que ela acha que é conveniente para ela. Mas, irmãos, está muito claro, perdoe para alcançar o seu relacionamento com o Pai. Perdoe para alcançar a cura que você tanto busca. Há algumas pessoas que dizem que a falta de perdão também segura a morte da pessoa. Quem aqui já ouviu isso? Olha, aquela pessoa, ela não liberou perdão. Então é por isso que ela está penando ali na cama, ela não vai, parece que alguma coisa a segura. Eu lembro que tinha uma irmã amiga nossa, uma obreira, ela dizia isso, olha, você tem que liberar a pessoa, você tem que perdoar o que ela está fazendo, porque não vai. Ou é a pessoa que está lá sofrendo, ou é você, talvez. Tem uma amiga nossa lá de casa, que a irmã dela sofria, teve câncer, e ela passou assim por um período de tratamento e de sofrimento muito extenso, ao ponto de ela ter alucinações de tanta dor que ela tinha. E aí depois da morte, que nós ficamos sabendo que aconteceu, é que ela tinha um rancor muito grande com a sogra. E ela disse assim, olha, chama a minha sogra. Eu acho que naquele momento ela entendeu, eu falei, eu tenho que perdoar minha sogra pelo que aconteceu em toda a minha vida. A sogra dela veio, elas tiveram uma conversa naquela noite. Naquela madrugada, ela foi para os braços do Pai. Ela liberou um perdão que ela reteve ali por, acho que 10, 15 anos talvez, e ela foi alimentando aquilo, e aquilo foi mantendo ela na cama, um sofrimento para ela, um sofrimento para a família. Eu me lembro que quando os meus avós, eles foram separados, se separaram, a minha avó expulsou meu avô de casa, e depois a gente entendeu o porquê, que era um problema que ela tinha de esquizofrenia. E um determinado dia ela estava num velório, isso me marcou bastante, porque ela estava num velório e no momento em que eles estavam rezando o terço para o defunto, uma senhora que estava ali do lado, que era vizinha nossa, uma espírita, olhou para ela e falou assim, Dona Aparecida, a senhora está rezando o Pai Nosso? Aquilo eu achei fantástico, porque ela teve coragem de falar à minha avó, ela estou, mas a senhora não perdoou o seu marido. Como que a senhora pode rezar o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí eu me lembro que depois, quando a minha avó foi se agravando a doença dela, depois ela teve mal de Alzheimer, e aí a gente já estava na igreja, a gente estava tendo um entendimento sobre essa questão do perdão, mas eu me lembro que um pouco antes dela começar a ter o Alzheimer assim, mais avançado, que dela já não conhecia mais a todos nós, eu cheguei na casa dela e meu avô já estava na cama fazia quase 1 ano, ele sofrendo, ele já morava com a gente, e eu expliquei para ela sobre essa questão do perdão. E como ela estava tendo lapsos de memória, ela falou, é verdade, né? Seu avô, isso.
Irmãos, não foi porque eu falei, mas eu tive o entendimento que uma semana depois, o meu avô faleceu porque houve um perdão da minha avó sobre a vida dele. A minha avó liberou o perdão que ele tanto almejava, porque era triste ver o meu avô chegar na esquina da rua e o desejo dele era voltar para casa. E não tinha sido traição, não era uma pessoa agressiva. Ela simplesmente falou assim: eu não quero mais você em casa, vai embora. Daí ele foi para a casa da minha tia, depois ele foi morar conosco, ele morreu na casa dos meus pais. Mas doía ver ele na esquina da casa, aqui na 7 de setembro, olhando, e o desejo de falar assim: eu quero voltar para minha casa. Que ele ajudou a formar junto com a minha avó. Mas ela ali não, relutou e não deixou ele voltar para casa. Mas eu entendo que quando ela entendeu sobre a questão do perdão, houve o perdão dela sobre a vida dele. Porque, irmãos, foi um ano de muito sofrimento para o meu avô. De ter escaras nas costas, mesmo com a minha mãe colocando ali colchão de água, mesmo minha mãe passando creme, minha mãe cuidando ali, minha mãe fez uma enfermaria dentro do quarto para cuidar do meu avô, porque ele tinha mal de Parkinson, e um dia a bengala dele escapou, ele caiu no chão e dali ele não levantou mais. Mas aquele momento que ele ficava na cama, e aquilo me doía muito, porque ele, totalmente lúcido, nos seus 80 anos, se lembrava perfeitamente de tudo, mas tinha aquele sofrimento sobre a vida dele. Tinha aquele desejo de ver a minha avó, aquele desejo de voltar a conversar com a minha avó, e aí quando a minha avó, entendo eu, que ela teve esse perdão para a vida dele, ele se foi em paz. Porque foi interessante, porque ele faleceu às 4 horas da madrugada, e ele estava sofrendo muito. Eu me lembro que minha mãe disse assim: Rafa, hoje o vô não vai chamar, pode ficar tranquilo. E minha mãe estava do lado dele, e minha mãe falou assim: Rafa, ele foi assim. E deu o último suspiro. Então eu entendo, perdão. Eu entendo que houve o perdão, para que ele pudesse partir com serenidade. Perdão, irmãos, eu tento não chorar para não atrapalhar a ministração. Vamos lá agora para o segundo ponto da ministração e a gente vai para o final, para finalizar. Como se perdoar a si mesmo? Primeiro ponto é não se esconder. Que a falta de perdão, irmãos, ela fica registrada no nosso sistema nervoso, assim como você deixa um arquivo no seu computador, você não tem um histórico no Google. Tudo que você faz fica no histórico, tudo aquilo que você faz fica registrado, tudo aquilo que você faz na sua vida fica registrado também no seu sistema nervoso. E quando eu não libero esse perdão, eu me escondo, eu fico liberando, irmãos, dentro do meu sistema nervoso simpático, e aí eu escrevi aqui para poder explicar para os irmãos o que é o sistema nervoso simpático. Eu começo a liberar altos níveis de adrenalina. Para que serve o sistema nervoso simpático na nossa vida? É para aquele momento de emergência. Sabe quando você tem que atravessar a rua, daí você vê que o carro está se aproximando? Opa, eu tenho que correr, porque senão o carro pode me atropelar. Nesse momento, o sistema nervoso simpático ele entra em ação. E ele libera uma dose de adrenalina, daí eu consigo correr, eu consigo ter uma reação, as minhas pupilas elas dilatam, o meu batimento cardíaco ele aumenta para que eu possa ter mais velocidade. Então, os meus vasos sanguíneos eles também ficam dilatados para que haja uma corrente sanguínea, uma passagem de sangue pela corrente sanguínea maior do que aquilo que eu preciso. Quando eu me escondo de pedir perdão a mim mesmo, eu fico gerando esse pico de adrenalina constantemente na minha vida. Mas os picos de adrenalina eles são bons em determinados momentos, não 24 horas por dia. É quando eu preciso. Quando eu estou dormindo, eu preciso de adrenalina? Não, eu preciso de paz. Eu não preciso estar agitado. Quando eu estou sentado na igreja ouvindo a pregação, quando eu estou em casa ouvindo a pregação, eu preciso de tranquilidade. Mas quando eu me escondo da falta de perdão a mim mesmo, que fica registrado no meu sistema nervoso, eu fico liberando mais e mais hormônios que vão gerando esse sentimento de emergência, de atenção o tempo todo. E aí a pessoa ela começa a ter batimentos cardíacos elevados, ela começa a ter palpitações, ela começa a ter... Esqueci o nome. Quando bate o coração rapidinho. Arritmia cardíaca, ela pensa, o que está acontecendo? Não, deve ser hereditária, é meu pai, é minha mãe.
que tinha isso. Não, a minha avó lá morreu de infarto, acho que é por isso que eu tenho isso aqui também. Irmão, será que realmente é porque é uma doença hereditária na sua vida ou é porque você tem algo que você deixa a preocupação constantemente sobre a sua vida? E isso vai gerando esse pico de adrenalina. Se você talvez tenha pressão alta, normalmente as pessoas dizem que quem tem pressão alta sente a pressão subindo por causa da dor na nuca. É um sinal. Para que eu preciso viver nessa vida? Quantas e quantas pessoas não têm uma doença hereditária e elas entram nessa questão da doença cardíaca, delas falam, não, agora eu vou lá para o médico, eu vou comprar o remédio contínuo e vou tomar todo dia, porque essa é a minha vida. Aí entra na pessoa aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim, e só falta falar Gabriela no finalzinho para ficar bem parecido com a música. Irmãos, tire essa síndrome de Gabriela da sua vida, porque você está diante do Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o Rei dos Reis, você está diante do Senhor Jesus. E diante do Senhor Jesus, irmãos, nós temos que viver aquilo que está em Romanos 12, 2. Abra comigo, Romanos 12, 2. Irmãos, eu vou deixar bem claro, isso aqui não é aquela conversa que a gente escuta de coach falando, isso aqui é a palavra do Senhor, porque diz assim, Romanos 12, 2, não se amoldem ao não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos e quantos aí estudiosos dizem assim, ó, eu descobri a nova roda, tá? Você tem que renovar a sua mente. Já está aqui há mais de 2000 anos escrito para nós, que nós precisamos renovar a nossa mente diante do Senhor. Então, se eu tenho que liberar perdão para mim, eu tenho que ter uma mudança de comportamento, eu tenho que ter uma mudança de mentalidade, para que eu entenda que a falta de perdão só me atrasa, a falta de perdão só me puxa para baixo, a falta de perdão só me dá a passagem direta, carimbada para o inferno. Porque é isso que acontece, irmãos. Quando você faz um passaporte, você tem um carimbo, você pode entrar no país, você viaja. A falta de perdão gera em você uma falta de relacionamento com Deus, falta com você uma falta de relacionamento com as pessoas e vai te arrastando para o inferno, porque é isso que é o destino das pessoas que não liberam perdão e ficam ali relutantes. Porque é um processo, é um efeito dominó, eu faço um negócio aqui, ele vai derrubando, mas irmãos, entenda que Jesus ele é poderoso para colocar a mão dele no meio daquela barreira de dominós e segurar e falar assim, não, o seu fim não é lá. Porque eu quero um dia te chamar pelo teu nome e falar assim, vem e entra comigo no paraíso. Porque é isso que eu desejo para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Eu preciso também, irmãos, assumir a responsabilidade dos meus erros e entender que eu errei. Sim, mas eu não preciso viver sobre aquele erro. É aquele ditado antigo, não chorar sobre o leite derramado. Derramou o leite? Quebrou o copo? Recolhe os cacos, pega um pano, seca o leite. Vai lá, pega outro copo, coloca leite de novo e bebe. Mas não fica lá, perdi um copo de leite e o leite está tão caro. Hoje a gente poderia falar assim, não chore sobre o café derramado, só fazendo uma analogia ao que a gente está vivenciando. Não chore sobre o café derramado, vá lá e faça outro café para você, irmãos. Terceiro ponto, permita-se sentir remorso. E muitas vezes a gente pensa, remorso? Não, eu tenho que me arrepender. Mas olha só o que é remorso. É um sentimento de profundo pesar ou arrependimento por ter cometido uma ação prejudicial, danoso ou moralmente errado. Sinta remorso, mas não se atrele a ele. Não abraça o remorso e falar aqui, não sai daqui, ninguém me tira, não. Sinta o remorso, mas entenda que você tem que ir se desprendendo dele, para que você entenda que aquilo que você fez foi muito ruim, foi errado, vai arrastar a sua vida para o inferno, mas você agora vai pedir perdão para Deus, vai corrigir todos os erros, pedir perdão a si mesmo. Se for o caso, irmãos, olha no espelho e fala, Rafael, eu te perdoo por que você falou, eu te perdoo pelo que você fez, eu te perdoo por onde você foi, mas libere o perdão para a sua vida, irmãos, porque o remorso contínuo, ele gera doença no nosso corpo. Quarto ponto, arrume as coisas. Tem uma frase que o pessoal está acostumado agora a falar, tem até um louvor, nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando.
Eu não fui atrás, irmãos, porque eu não sei se é só mais uma moda que estão criando, porque disseram que o significado dele é a palavra shalom, daí faz uma conexão com Deus. Mas enfim, pegando essas 3 frases é o seguinte: tem que arrumar as coisas? Arrume. Não deixe as coisas fora do lugar, não deixe nada quebrado, não deixe nada faltando. Se organize. Se é falta de perdão, vai lá e peça perdão. Se é para você, peça perdão a você mesmo. Libere esse perdão que você precisa. 5º e último ponto, renove-se, que é o que a gente leu aqui agora há pouco em Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E para finalizar, irmãos, abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. Aqui Paulo, ele diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Para finalizar, irmãos, é isso que você tem que fazer. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoe a si mesmo, perdoe os outros, busque um contato direto com o Pai. A sua vida vai ser transformada. Talvez aquilo que você está preso há muito tempo, aquilo que você pensa, poxa, não vai ter solução. Peça ao Senhor, talvez seja a falta de perdão em algum ponto da sua vida ou com alguma pessoa. Se você tem o entendimento que você já perdoou todo mundo que você tinha que perdoar, você já se perdoou, busque do Senhor para saber o que está acontecendo na sua vida. Amém? Eu convido você a se colocar de pé, irmãos, para que a gente faça uma oração final. E após a oração também convido você a vir à frente para que a gente possa fazer uma oração. Você que tem esse desejo de colocar o seu coração diante do Senhor nesse momento e dizer: Deus, me perdoe pelo que eu fiz. E eu vou procurar as pessoas que me ofenderam para que eu possa perdoá-la também. Se você sentir essa vontade no coração, eu convido você a vir aqui à frente para que a gente faça essa oração juntos nesse momento. Ou você também pode ficar na liberdade de ficar aí no seu lugar. Mas venha aqui à frente que a gente possa também orar por você. O pastor e eu vamos estar ungindo as suas mãos com óleo, para que haja esse perdão na sua vida de forma genuína. Senhor nosso Deus, nós te louvamos.